Fala, Felipe, tudo bom? Chico Moedas, Casa TV. Assim, eu senti um burburinho ali na coletiva do Danilo que existiu a possibilidade de jogar com 3 zagueiros do Flamengo nesse jogo, tá? Não sei se você pode falar um pouco sobre isso. Eu gostaria de perguntar pra você. No Brasil, a gente tem uma visão simplória que entrar com 3 zagueiros é um time mais defensivo. Eu queria entender quais são as qualidades ofensivas que um time ganha ao entrar com 3 zagueiros. É liberar a ala, enfim. Se puder explicar um pouquinho pra gente. Obrigado. Bom, e com o João e o Quinto também o Cleiton, são grandes zagueiros, então ter especialmente 3 zagueiros de altíssimo nível, como são o Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, sempre te abre a possibilidade, esse leque, né, de você poder jogar com 3 zagueiros, que mudam muitas dinâmicas na fase defensiva, mas na fase ofensiva, muitas das vezes a gente, né, se converte em 3-4-3, 3-5-2, dependendo do jogo e do que o adversário pede. Então, não mudaria tanto, né? Mas vamos deixar em aberto aí pra gente escolher amanhã. Felipe aqui. Boa noite, Thiago Lima do GE. Felipe, pergunta básica. Você já definiu a escalação na sua cabeça? E se você já passou a escalação para os jogadores? Obrigado. Já decidi a escalação, já sei. Eles não. Curiosamente, essa semana, resgataram um trechinho de uma entrevista que você deu pra gente há alguns anos, em 2011, quando você ainda era jogador e o Santos ia enfrentar o Barcelona na final do Mundial. E naquela ocasião, quando você foi questionado sobre a forma, né, do Santos jogar naquele jogo, você fala que se o Santos fosse pra cima do Barça, que poderia tomar 5, né, naquele jogo. Eu sei que são equipes completamente diferentes, né? Agora é o Flamengo, é o Bayern, mas eu queria te perguntar além. Eu queria saber, na tua visão, o quanto o futebol mudou ao longo desses anos e que faz com que hoje o Flamengo possa entrar nesse jogo de amanhã em condições de ser um Flamengo que propõe jogo, que agride e que pode jogar de igual para igual com equipes como o Chelsea e também o Bayern. Obrigada. Bom, o futebol mudou... muito, né? Muito. Claro que quando eu falei aquilo em 2011, foi muito fácil falar da posição que eu estava e acabou dando certo. Poderia ter acontecido uma história completamente diferente, né? Dando certo pelo que eu falei, não pro Santos, né, no caso, mas eu não comparo nenhum time até hoje que eu joguei com aquele Barça do Messi, né? Do Guardiola e do Messi. Aquilo lá pra mim era um time absurdo que entrava no campo e o único objetivo era não tomar goleada para os outros, era mais ou menos isso. Então, os tempos mudaram, os treinadores mudaram, os jogadores mudaram, as redes sociais mudaram o comportamento dos jogadores, também dos torcedores. Então, estamos ainda nesse período de transformação do futebol, mas que houve uma evolução muito grande tática desde então. E a gente vê o difícil que é, né, jogar contra qualquer time, hoje já seja os europeus, os gigantes europeus jogar contra a gente, como também a gente disputar um jogo na Libertadores, a dificuldade que isso sempre traz pelo lado que está a parte competitiva do futebol. Então, como eu falei também nas outras entrevistas, o Flamengo tem uma forma de jogar, tem um DNA, como, né, o torcedor gosta de chamar, e o torcedor se sente identificado com essa forma de jogar e a gente não abre mão disso. Eu, pelo menos, a única mensagem que eu passei para os jogadores desde que eu estou, como treinador do profissional do Flamengo e também da base, que esse é o jeito do Flamengo jogar. Depois, a qualidade do adversário, o jeito que ele se impõe no campo vai determinar em que altura ou que território vamos jogar dentro do terreno de jogo. E aí, vamos ver o que vai acontecer, mas, na verdade... a gente não abre mão das nossas filosofias. O Henrique disse que, pela forma do Bayern jogar, dessa forma de marcação alta, de tentar ter um controle da bola, a velocidade pode ser o caminho para o Flamengo. Fazer os zagueiros do Bayern correrem para trás. Você acha também que o caminho está por aí, na velocidade, na intensidade, e se isso vai ser fundamental para você montar a sua equipe para o jogo de amanhã? A pergunta, sim, entendo o que o Bruno falou, entendo a tua pergunta, mas a forma que a equipe vai jogar depende muito da forma que o adversário nos vai defender, né? O Bayern, a gente já sabe muito da pressão esmagadora que eles tentam fazer no campo, uma pressão muitas das vezes até individualizada,
perseguições no campo, e um time muito bem organizado dentro dessa pressão homem a homem, na qual é difícil, né? Porque quando você vê, muitas vezes a gente vê um time marcando de uma maneira individual, a gente vê uma desorganização, porque se perdem muito as posições, mas no caso do Bayern é um time extremamente organizado, com a pressão alta muito clara os gatilhos que eles têm para pressionar. Então, eu acredito que sim, precisamos de velocidade, mas também precisamos ter a bola. Então, não podemos só achar que nós vamos jogar nas costas do zagueiro e vamos ganhar na velocidade, porque isso não funciona assim. Os zagueiros do Bayern de Munique, se estão no Bayern de Munique, porque sabem controlar a profundidade, sabem defender esse tipo de jogada. Por isso que eu falo que nós temos que ser o Flamengo. E às vezes a jogada vai pedir velocidade, outras não. Você e o Kompany são os 2 técnicos mais jovens dessa Copa do Mundo de Clubes, né? Essa é uma informação legal. E vocês são contemporâneos, mas pelo que eu pesquisei, vocês nunca se enfrentaram dentro de campo, né? E agora vão fazer esse primeiro duelo como treinadores, vocês que estão iniciando a carreira. Qual é a expectativa para esse duelo tático? E existem semelhanças, pelo que você observa, do Kompany treinador com o Felipe Luiz treinador? Eu acho que não. Assim, cada um tem a sua forma de liderar, tem a sua forma de ser. No final, nós treinadores transmitimos diariamente, né? A nossa filosofia para os jogadores, eles irem entendendo a nossa forma não só do jogo, não só tática, sino a nossa forma de vida, e isso a gente vai transmitindo no dia a dia, nosso comportamento. E ele tem o dele, eu tenho o meu, eu nunca joguei com ele, não conheço, mas sei da carreira dele, da grande pessoa, do caráter que ele tem. E taticamente eu posso te dizer assim, que eu estudei muito o time dele, porque já no Burnley no ano passado tinha coisas muito interessantes dele jogando, e esse ano, principalmente no começo do ano, no começo dele no Bayern, eu assisti vários jogos, porque tem ideias e conceitos interessantes, como eu já falei para vocês. Eu tento sempre copiar e pegar coisa dos melhores, e o Bayern foi uma referência para nós, treinadores copiadores, de coisas que eles fizeram muito interessantes esse ano, né? Então, eu tive a oportunidade de assistir muitos jogos dele, especialmente no começo da temporada. É um time que está muito bem assimilado esse modelo de jogo pelos jogadores, e sem nenhuma dúvida é um dos adversários mais poderosos que poderíamos enfrentar. E esse tipo de enfrentamento, esse tipo de duelo é o que todo jogador, todo treinador gosta de jogar e gosta de enfrentar. Então estamos, como eu falei, um privilégio muito grande de poder estar participando dessa competição tão bem organizada, tão especial, e poder disputar esse tipo de jogos aí. Então é um privilégio grande. Felipe, a gente sempre fala muito no Brasil, e especulou-se tanto nos últimos anos, sobre como seria o time tal jogando uma Champions League, ou jogando o campeonato inglês. Agora o Flamengo está inserido numa Champions League ali, né? Tem Bayern, eventualmente um Paris Saint-Germain, o Real Madrid, se eles forem passando também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o Flamengo estar nessa Champions League, e se quando você olha para o teu vestiário, você vê um time de Champions League, com os jogadores que você tem. É o debate eterno que, desde que eu cheguei no Flamengo em 2019, sempre nos programas de televisão, né, sempre se fala, o Flamengo ganharia a Premier League, nunca vai jogar a Premier League, nunca vai jogar a Champions League. Está jogando o Mundial de Clubes, onde tem um enfrentamento contra esses times que jogam a Champions League num contexto completamente diferente. Não jogamos na casa deles, eles não jogam na nossa, o clima é diferente, o gramado é diferente, é tudo diferente. Então, eu evito sempre as comparações e as discussões que não levam absolutamente nada. Eu acho que não tem sentido eu falar se o meu time disputaria a Champions League ou não, né? Mas o que eu sim posso falar é que tem muitos jogadores do meu time que sim disputaram a Champions League, e são jogadores de seleções, né? Seleção tanto brasileira, tivemos 5 na última convocação, temos de outras seleções também, equatoriana, uruguaia, e tem um time altamente qualificado, que dentro das nossas capacidades eu acredito sim, com muita convicção de que nossos jogadores são capazes de fazer frente a esse Bayern de Munique, com todo o respeito ao time deles, mas podemos sim fazer frente e fazer um grande jogo e como eu falei, vamos ter chances de poder fazer um grande jogo para tentar passar. Esse é o nosso único objetivo que passa na minha cabeça amanhã. Tá? Ok.
O jogador brasileiro é um jogador, primeiro, muito competitivo. É um jogador que está muito adaptado a uma pressão externa extrema, né? Tanto da imprensa como principalmente do torcedor. São praticamente todos os clubes que disputam a Série A que tem uma torcida exigente, que vaia, que faz cobrança se não ganha. Então o jogador que chega nesse nível que chegaram hoje, eles tiveram que passar por muitas fases da carreira deles, onde eles foram muito cobrados, até mais, e foram além das expectativas, cobraram além das expectativas que se criaram neles. Então isso levou a todo tipo do jogador brasileiro a ser altamente competitivo em todas as competições que se disputam, né? Muitas vezes vemos nas competições sul-americanas os favoritos não ganharem, justamente por isso, pelo nível de competitividade que existe nessas competições, que primeiro sempre se falavam dos argentinos, que eram muito competitivos, mas hoje o brasileiro está nesse nível. E vimos nesse campeonato a dificuldade que conseguimos impor, né? Claro que depois a qualidade, ela dentro do campo, ela muda, né? O território que você vai jogar, se você não tem tanta qualidade, você não consegue jogar no campo do adversário durante muito tempo, mas não tenho dúvida que a força, a mentalidade que esse jogador brasileiro criou durante todos esses anos faz com que sejamos tão a gente pode igualar essa diferença de qualidade às vezes na competitividade extrema. Por quê? Porque pro europeu ganhar esse campeonato aqui também não vai mudar a vida deles, mas para um sul-americano, para um outro time, com certeza mudaria nossas vidas se ganhasse um campeonato assim. Felipe, você já falou da importância, né, de ter a posse de bola. Como você prepara seu time para um cenário que é possível em que o Bayern impeça que o Flamengo tenha a bola e ele tenha um controle do jogo pela posse? Como treinar a equipe para esse eventual cenário? Ok, eu sempre tento dar soluções para os jogadores em função de como o adversário pressiona a nossa equipe, né? Existem adversários que pressionam com um atacante, outros que pressionam com dois, outros que não pressionam. Então sempre tento criar essas soluções. O Bayern é uma das pressões mais agressivas, mais fortes, né, individuais. Então nós vamos depender muito também da nossa qualidade individual do jogador, de tirar o adversário da frente por uma vantagem qualitativa que ele possa ter dentro do campo. E existem alguns recursos ou mecanismos para tentar sair dessa pressão, porque se realmente eles individualizarem como eles vêm fazendo durante a temporada, deixarão outro tipo de espaço para a gente poder atacar. Então, basicamente, eu tento indicar para os jogadores os espaços e as soluções que eles podem ter, e depois dentro do campo eles têm que tomar as decisões e identificar esses espaços que são deixados pelo adversário. Gostaria de te perguntar sobre o nível físico do Arrascaeta. Ele te entrega hoje essa intensidade e essa velocidade? Falar nisso necessariamente não exclui o Arrascaeta? É possível ter isso com ele em campo? É possível ter ele, é possível não ter ele. Temos um elenco com jogadores muito polivalentes que podem jogar em várias posições diferentes, que podem nos dar características e situações diferentes para o jogo que precisa. O Arrascaeta está apto, nos dá... até agora vem crescendo cada jogo e nos vem dando muito trabalho, muito sacrifício, e depois a qualidade dele é inquestionável. Então está disputando por uma vaga no time do mesmo jeito que todos os outros. Queria saber de você, se você já sabe hoje que patamar, né, esse time do Flamengo tá, e olhando assim para o Bayern de Munique, se o Flamengo olha de frente para frente, se divide favoritismo ou se o favoritismo está pro lado de lá? Não, eu sempre soube o patamar que o nosso time tá, porque primeiro joguei com a maioria desses meus ex-companheiros, né? Joguei com eles, com a maioria dos jogadores que estão no elenco, competi com eles durante muitos anos e vejo eles competirem diariamente nos treinos e também nos jogos. É claro que esse tipo de enfrentamento contra times europeus valendo alguma coisa só se dará nesses jogos assim do Mundial, porque por mais que a gente possa fazer um amistoso numa pré-temporada, nunca é com o mesmo nível de intensidade, de competitividade, mas eu sei o nível, claro que eu sei o nível que nós estamos, e eu repito a mesma coisa que falei na última pergunta. Existem times que estão numa elite, o Bayern é um desses times que estão na elite, e a qualidade individual desses jogadores, desses 8, 10, 12 times aí da elite, ela supera todas as outras. Isso quer dizer que individualmente, sim,
podem ser melhores que nós. Coletivamente, aí é o que vai marcar, né? Quem é a melhor equipe, não o melhor individual. Você acha que esse jogo é o mais tático até agora desse campeonato mundial? Desculpa só, o que o Alexandre e o Danilo, Não, o Alexandre ganhou. O Alexandre e o Danilo ganharam do Bayern em 2015. Eles jogaram contra o Bayern. Isso ajuda mais dentro de campo ou no vestiário? Agora eu entendi. Eu não estava entendendo. Eu também joguei contra o Bayern. Você não viu, PVC? Eliminamos o Bayern, sim, na semifinal. Ganhamos na ida e perdemos na volta. Mas... E o que você falou depois que já fugiu? Do duelo tático. Não, então, assim, eu procuro sempre estudar muito. A parte tática é uma coisa que... as soluções que existem no jogo é uma coisa que sempre me gerou muita curiosidade quando eu já era jogador e que traçam o meu caminho agora, né, no dia a dia. É tático até certo ponto. Dentro do jogo existe um certo momento do caos que se perdem, né, essas partes táticas, e aí o jogador ele depende dele mesmo, mas não tenho dúvida que vai ser um enfrentamento muito tático em partes, mas em todas as partes, tanto na fase ofensiva como na fase defensiva. Tem um time muito poderoso do outro lado que vamos ter que estar taticamente perfeitos para poder anulá-los. Sinceramente, é uma coisa que nunca nos preocupou. O clima, os fenômenos naturais aí da natureza nunca nos preocuparam. No Brasil, não lembro de ter um jogo cancelado. Na Supercopa choveu muito e parou o jogo durante 30 minutos, 40 minutos. Mas é uma coisa que acontece muito raramente, então assim, é uma coisa que realmente é nova pra gente. Aconteceu nos treinamentos, agora também tivemos que interromper o treinamento na metade do treino, bem no começo do treino. Mas não preparamos o jogo em função do clima, preparamos o jogo em função do adversário que vem pela frente, e se o jogo tiver que parar, azar. Ou sorte, né? Depende do momento, mas o que queremos é que o jogo seja limpo, que os protagonistas sejam os jogadores, que não tenha chuva, ou que tenha chuva, mas que não pare o jogo e que vençam melhor. Felipe, aqui. Boa tarde, boa noite. Felipe, na última coletiva, você falou sobre o desafio de manter o nível de atenção dos jogadores, principalmente na questão que o Flamengo já estava classificado, já era o primeiro e tal. Só que amanhã o Flamengo tem um adversário muito difícil. Eu queria saber o desafio do técnico de preparar esse jogo nesse quesito atenção, para que o excesso, talvez, de atenção não vire nervosismo, e às vezes o ser humano, quando ele fica muito nervoso diante de uma situação, ele acaba errando coisas simples, que normalmente ele não erra. Eu queria saber como é que você trabalha para que a atenção não acabe se transformando em um nervosismo e às vezes um movimento saia errado, não saia como sai de costume, muito por conta disso. Obrigado. É o tipo do jogo que o jogador, você não precisa motivar de nenhuma forma, né? Todos eles estão extremamente motivados, e o que você falou é uma coisa que realmente pode acontecer, que é o excesso de preparação, de ansiedade. Isso gera essa tensão inicial durante o jogo. Tem que achar um equilíbrio, e aí eu diria que cada jogador tem a sua própria forma de preparar um jogo, cada forma de se concentrar e de chegar de uma forma óptima no jogo. O treinador não controla essa preparação que eles têm, com quem que eles falam no telefone, como eles estão se preparando para o jogo, mas o que eu sim posso fazer como eu falei antes, é tentar passar tudo o que vai acontecer, dar todas as soluções ou alertas para eles, para entender o que vai acontecer durante o jogo, e a partir daí que eles possam identificá-las dentro do campo e se sentirem melhor no jogo do que se não tivesse nenhum tipo de informação, entendeu? Então esse é o meu trabalho, é o que eu acredito, e a concentração é muito individual de cada um. Nos últimos 12, 13 anos houve um predomínio absurdo, tanto a nível de seleção quanto a nível de clubes, dos clubes europeus sobre os clubes sul-americanos. E nessa Copa do Mundo, os sul-americanos estão conseguindo vencer. O Flamengo venceu, o Botafogo venceu. O que isso significa? O que está fazendo essa equalização? Eu continuo achando que os times da elite europeia
são superiores, estão com os melhores jogadores. Um maior exemplo é por que o Vinícius Júnior não está aqui, no Flamengo. O melhor jogador do mundo era do Flamengo e não está aqui por quê? Porque foi para a Europa para jogar nos melhores times do mundo, com maior salário, com maior prestígio, para jogar melhores competições. E é simples assim. Nós estamos competindo bem essa competição e podemos até vencê-la. Algum dos brasileiros pode até vencê-la. Isso pode chegar a acontecer, nada é impossível no futebol. Mas nós vencemos um jogo e as comparações existem. Eu acho totalmente desnecessário comparar uma realidade que não precisamos de uma comparação de ganhar um jogo para dizer que somos melhores que eles. Você olhar como estão formados os elencos, que tipo de jogadores estão no elenco de cada equipe e você sabe. Agora, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. Que o nosso futebol brasileiro vem melhorando, vem crescendo sim, mas estamos ainda muito longe de poder se comparar com o futebol europeu. ¿Qué aspectos tácticos le llamaron la atención del Bayern de Múnich y qué dificultades presenta tratar de aplicar eso a un equipo como Flamengo? Me desculpa, não vou te falar quais aspectos realmente eu copiei. Se você olhar a minha equipe jogar, fazemos alguns movimentos que eles fazem e já não só do Bayern de Munique, são também de outras equipes. São aspectos que encaixam com as características dos jogadores que nós temos e algumas soluções que o Bayern cria e causa dificuldades nos adversários e que não só o Flamengo, senão tenho certeza que outras equipes também tomou como referência. Principalmente a pressão do Bayern de Munique é uma referência mundial para muitos times que querem jogar com a pressão alta. Então, aí eu posso chegar até aí, só para você. Para mañana ante un Bayern que en defensa quizás es un poco lento. Eliminamos realmente o Bayern na semifinal e foi o maior banho de bola que tomei na carreira. Essa foi a verdade. O Bayern do Guardiola, né? Ganhamos em casa 1-0, mas o segundo jogo o Bayern de Munique foi muito superior e conseguimos fazer um gol, a vantagem do gol fora de casa, né? Então nos deu o passe à final. E aquilo depois do jogo eu fui pro doping, eu fiquei pensando muito, a sensação que eu tive dentro do campo, e foi uma das coisas que mais me inspirou a montar um modelo de jogo, foi baseado naquele jogo, porque a sensação que eu tinha é que aquele Bayern do Guardiola tinha mais jogadores no campo do que 11, e que o campo era maior do que como era a sensação que eu tinha como jogador. Então eu sempre imaginava, se um dia eu fosse treinador, eu gostaria de fazer com que meus jogadores se sentissem, ou os adversários se sentissem da forma que eu senti. Então, a partir daí eu tentei começar a estudar muito esse tipo de jogo. E aproveita, torcedor de coração, faz um gol aqui no canal do Flamengo e inscreva-se no canal, aperta o botão do like e do sino, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai direcionar essa notícia do Flamengo para mais flamenguistas de coração como você.